pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Oi, minha amiga, tudo Oi, bem? amiga, tudo bem? E Graças a você? Deus, né? Olha, hoje estamos com o Gael, gente. Fala oi pro pessoal, Gael. Fala oi, gente. Estamos aqui hoje, mais um podcast para graça de Deus. Verdade. Vamos falar de um assunto bem bacana hoje, É bem verdade. descontraído. Hoje mudamos o cenário um pouquinho, né, amiga? E assim vamos entregando a palavra que Deus vai mandando, É né? isso, é isso. Bom, o tema hoje seria: todos passam por Malta. Aprenda a estar em Malta e aprenda a sair de Malta, amiga. Olha, e fiquei curiosa agora e acho que muita gente em casa. Explica para nós, amigo, o que é Malta. Bom, no versículo em Atos, no capítulo 28, no versículo 1, dá pra ler? Tá? Diz assim, Atos 28, 1, diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Então, Malta nada mais é do que uma ilha, né? Foi quando Paulo, ele estava no trajeto e devido a uma grande chuva, uma grande tempestade, a rota foi mudada. Isso. Aí eles foram parar nessa ilha de Malta. A Malta, aí, para algumas pessoas, a gente pode dizer que o Malta, para algumas pessoas, pode ser um luto, né, amiga? Porque é uma coisa que saiu fora do seu controle. Né? Às vezes nem é do controle de Deus. Né? Às vezes acontece que você entra em Malta por seu controle. Mas às vezes é permissível, Deus permite você entrar em Malta. Porque Deus tinha ali um propósito Propósito. para aquela ilha, de salvação e de manifestação da glória dele. Então, resumindo, todos, eu, você, todos vão entrar em Malta. Com permissão de Deus ou você mesmo, né? Ou uma escolha. É uma escolha você entrar em Malta, né? Mas todos entram, amiga, sem exceção. Um exemplo de uma pessoa, uma ilha de Malta na vida de alguém, Jonas. Quando Deus manda ele pregar em Nínive e ele desvia a rota por ele mesmo. Ele que E fez ele a Malta, Ele né? fez a Malta e ele vai parar onde? Isso. Na barriga de um peixe. Então, mas a notícia boa. Na permissão de Deus ou não, Deus sempre vai estar recalculando a rota para você. Porque se for permissão de Deus, é o propósito. Já está na trajetória que você passa por mal. E se você fez, Deus vai estar dando estratégia para você sair de Malta. A Malta não é um lugar para permanecer, amiga. Não. É só uma passagem. É uma passagem, é permissão de Deus para crescimento, para aprendizado, ou até para que a graça de Deus se manifeste, né? Porque através da vida de Paulo ali, a graça de Deus se manifestou para os moradores daquela ilha. Então, só para dar uma pincelada, Paulo, ele era para ir para Roma, certo? Sim. Como que você sabe disso? No capítulo anterior, no 24, você vai ler lá, que Deus fala assim: Paulo, é imperativo que você se apresenta a César. Você vai chegar lá. Lá é o seu propósito. Então, a minha certeza que não é para estar na Malta, é para Roma, porque Deus envia um anjo para falar com ele. Que ele se apresentasse para César, certo? Certo. Então, e a Malta saiu da rota, né? Mas foi por permissão de Deus, por devido ao propósito, certo? Não é isso? Isso. Tá. Então, Malta, como a gente disse, né? Para alguns foi a enfermidade, a perca de um ente querido. Então, saiu da rota, porque ninguém vira o ano, vou perder minha mãe, ou não vou ter mais aquele companheiro. Ninguém faz essa rota.
Então, Malta é uma coisa que saiu fora do nosso controle, da nossa rota, né? E mesmo muitas vezes na vida ministerial também, né? É verdade. A gente às vezes traça um plano para o ministério e quando isso não sai como a gente espera, a gente se frustra, se ira com pessoas, né? Até maltrata. Sim. Mas eu posso dizer que existe sim um chamado e um propósito para cada um. É verdade. E se ainda não chegou o tempo do cumprimento do seu chamado, do seu propósito, porque Deus ainda está te moldando. Né? Paulo, ele tinha uma rota, ele tinha um caminho, ele tinha que chegar em Roma. Mas no meio do percurso, uma tempestade fez com que ele fosse parar na ilha de Malta. É. Olha isso, naufragou, uma tempestade horrorosa, uma ilha onde ele foi tentar se aquecer e foi picado por uma víbora. Assim. Aí, é sobre isso mesmo, ele foi tentar se aquecer. Gente, ele estava numa ilha com bastante gente. E não era só ele, tinha bastante gente com frio. Se eu pensasse só em mim, talvez fazer uma fogueirinha ali do lado só para mim. Não, ele colocou gravetos para outras pessoas também. Então, mesmo você estando em Malta, uma situação que não está na sua rota, no seu controle, ele está ajudando as pessoas ali. Ele está ali, né, fazendo... Na realidade, nós temos que entender que nada é sobre mim, nada é sobre nós, é sobre Deus. As coisas precisam acontecer para que a glória dele se manifeste na nossa vida, né? E muitas vezes ele permite para ver aonde o nosso coração está firmado. Sim. Porque muitas vezes quando vem a adversidade, muda o percurso, a gente já irrita, já chora, já questiona, já quer largar tudo, quer fugir, É verdade. quer desistir, né? Não é Sim. fácil. Mas, na realidade, nós temos que ter a convicção que não é nada sobre nós, não era sobre Paulo. Sim. Era sobre a graça de Deus se manifestar. E para a graça de Deus se manifestar, nós precisamos abençoar outras pessoas. Né? Vou trazer agora, está vindo a memória aqui, José. Olha a vida de José, eu gosto muito de usá-lo como um exemplo. Eu tenho José. Estamos alinhados, hein, amiga? José, ele foi vendido como escravo. Primeiro de tudo, ele foi perseguido pelos irmãos. Foi jogado numa cisterna. Ele esperava isso? Não era a rota dele. Ele nunca pensou que o irmão ia Ser jogado numa não é? cisterna e depois de lá ele foi vendido como escravo da Potifar, do Egito, né? Sim. Mas, em tudo isso, a gente pode olhar e falar, nossa, ele era um menino muito azarado. Mas, olhando pela ótica de Deus, ele não foi um menino azarado, porque a venda dele como escravo colocou justamente ele onde ele deveria estar para aprender e conquistar aquilo que Deus tinha para ele, que era para ele ser abaixo do rei do Egito, o principal ali. Então, tudo que aconteceu de errado com ele fez com que ele chegasse ao propósito que Deus tinha. Na verdade, os irmãos dele foi a Malta, né? Porque a Malta saiu fora do seu controle, mas não de Deus. Mas não de né? Deus. Então é um propósito. E eu acho mais interessante quando ele teve a oportunidade de, agora eu vou castigar eles pelo que fez. O que ele fez? Uma atitude ao contrário. Mas por quê? Quando você está em Malta e você não libera perdão, você fica preso em Malta e você não vai chegar ao propósito que Deus tem para você. Verdade. Você fica preso naquilo. Então, Ele se tornou rei e tudo. Mas assim, governador. Mas, gente, se você ficar preso em Malta, você não vai sair de Malta. Em Malta é só passagem, Só. né, amiga? É só passagem, é um período de aprendizado, de crescimento. Que é isso? Ou não é sobre você, é para você abençoar Paulo. Ele, além de ser acolhido, tudo, mas ele estava abençoando pessoas ali. Tá. Não era só ser abençoado, ele estava abençoando. Então, muitas vezes, na nossa trajetória, não é sobre nós. Sim. Muitas vezes é sobre abençoar alguém. É sobre que a glória se manifeste para a vida de alguém. Vamos retornar a José. Depois José foi vendido, foi aprisionado, acusado, né, de assédio contra a esposa de Potifar. Mas, se José não tivesse ido para aquela prisão, ele não teria conhecido o padeiro, Sim. não Ele foi teria, na prisão, né, não que ele teria foi. desvendado o sonho, para que depois, quando
o faraó pedisse para desvendar os sonhos, lembrassem dele na prisão. Então ele precisava estar naquele momento na prisão. Você está entendendo que a rota parecia contrária, mas ele precisava estar naquele lugar. Porque se ele não estivesse naquele lugar, ele não ia interpretar o sonho, nem do padeiro nem do copeiro. Né? Ele não ia ser apresentado depois para o rei do Egito. Então, existem determinados locais que, mesmo não sendo aos nossos olhos um lugar ideal, nós precisamos estar. Sim. São pontos estratégicos para que a gente possa alcançar lá na frente aquilo que Deus tem para a nossa vida. E uma coisa assim que Deus sempre colocou no meu coração, sai do vitimismo. Sabe? E que parte que eu quero falar dessa parte do vitimismo? Porque quando o Paulo está pegando os gravetos, ele foi picado por uma víbora. Nessa hora, uns falaram o quê? Ah, ele é pecador, ele morreu lá, eu morri aqui, estava esperando ele inchar para morrer. Achando até que ele é homicida. Criticando. Então tem pessoas que, tipo... Mas as mesmas pessoas que criticaram, aí falaram, não, ele é Deus. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, sai do vitimismo. Você sempre vai ter pessoas te apontando, te acompanhando, te observando. Sempre vai ter crítica. Nunca vamos agradar 100%. Não, e sai do vitimismo. Porque o Paulo poderia falar assim, agora eu não quero saber. Eles falaram que eu era pecador, que eu não sei o quê, entendeu? Mas não, sai desse vitimismo, sabe? Todo momento vai ter pessoas para criticar, para te elogiar. Vai ter te olhando. Então sai desse vitimismo, porque senão você não vai sair de Malta. Você vai ficar preso em Malta, devido palavras de pessoas. O meu gerente que não fez isso, o irmão que não cumprimentou. Vai ficar nesse vitimismo até quando? Não é verdade? E você não vai sair dessa Malta, vai ficar aí, preso nesse lugar, entendeu? Nessa ilha, né? Não é verdade? É verdade. Então, sai do vitimismo. O Paulo poderia muito bem ter se magoado com as pessoas, né? Na crítica. Porque ele também passou por muitas, né? Tudo bem que a história de Paulo, ele saiu de perseguidor a pregador do evangelho. Sim. Mas a trajetória dele foi muito conturbada, né? Paulo não teve descanso. Ele, pelo contrário, ele foi muito perseguido. Eu acredito que até pelo histórico de perseguidor, ele fez muito mal para o povo de Deus antes dele ter um encontro genuíno com Cristo. E aí toda a trajetória dele, mesmo evangelizando, foi muito conturbada, foi muito difícil, ele foi muito perseguido. Sim. Mas ele tinha a essência sobre ele. Então, mesmo em meio a todas essas perseguições, ele não parou. Ele não blasfemou, ele não desistiu. Sim. E é isso que nós temos que ter na nossa caminhada. Mesmo envolto a tantas coisas, nós não podemos desistir, não podemos deixar de vivenciar aquilo, os propósitos de Deus para a nossa vida. Nos momentos difíceis a gente não sabe mais, tem coisa dentro que, assim, no momento difícil Deus te usa. Por quê? Deus usou o Paulo para curar, né? Lá o pessoal da ilha lá, né? Então, para você ver, então Deus continua usando, não é verdade? Olha, você não liberar perdão, que vem no meu coração, assim, é a mesma coisa você tomar o veneno e esperar que a outra morra. É a mesma coisa, né? Então, sai desse vitimismo, sai desse... Malta, é normal, todos vão passar, e não é uma vez, é 2, 3, quando estiver nessa caminhada, vai sempre passar por Malta. Quantas vezes foi necessário? Mas eu quero ter algo que, assim, eu falo assim, essa Vanessa não bate bem. Aprenda a viver em Malta, aprenda a aprender em Malta. Porque se você estiver preso, você não vai aprender. Então aprenda que tudo aquilo tem um propósito. Sim. Então aprenda a viver e sair de Malta. É isso. Aprenda a escutar o que Deus quer para você. Para você estar saindo de Malta, para você estar saindo melhor. Porque tem um aprendizado em Malta. Entendeu? Pessoas vão ser alcançadas, Deus vai te usar. Então você tem que aprender a sair de Malta, porque
todos entram em Malta. Se você está em Malta, vai entrar de novo, vai passar um tempo, vai entrar de novo, eu vou entrar. Então, desconfie daquele que não tem uma cicatriz. Desconfie, né, amiga? Se tá tudo bem, tem alguma coisa errada. Não, a vida, o caminhar é isso. E é prazeroso, gente. Fala, não, essa é masoquista. Não é. É questão de aprendizado mesmo. Porque nem sempre vai ser o que você quer. Né? Porque Deus quer o melhor, mas você acha que é o melhor. Mas não é. Então, Malta é a rota de todos. É isso. Para aprendizado. É isso. Né? Se você tiver um tempinho, medite um pouquinho mais. O livro de Atos é sensacional. Nos enriquece, traz muito conhecimento. Ao invés de você ficar aí perdendo tempo, pensando besteira, medita na palavra. Traga à memória aquilo que te dá esperança para permanecer. Ó, vou deixar uma palavrinha. Deus libera segredos em dia difícil. Cicatrizes só vêm em dia de batalha, onde será testemunhos para outras pessoas. Porque você tem a cicatriz para falar com propriedade e autoridade. Uma mãe perde o filho e ela pode falar com propriedade e autoridade quem foi que consolou. Então, isso vai ser um testemunho vivo nessa situação de mal. É isso. Amém? Que lindo. Deus abençoe você. Não deixa de nos seguir. Corre lá no nosso Instagram. Hoje nós vamos estar revelando uma ganhadora de um dos sorteios dos brindes dos nossos parceiros. Para a semana que vem vai ter mais uma movimentação e vamos estar fazendo mais uma divulgação da ganhadora do sorteio. Então, movimenta lá no Instagram. Lá tem as regrinhas no post principal, né, amiga? Você precisa marcar o post principal, marcar 3 amigos, né? Seguir a página do Kairos e se inscrever na página do YouTube do Kairos, para você ficar ligadinho com cada mensagem aqui que Deus tem colocado no nosso coração, cada convidado que tem vindo, que tem sido uma bênção. Então corre lá, movimentar o nosso Instagram, que você pode ser o próximo ganhador. E mais vidas sendo alcançadas, que é o objetivo. Que é o nosso objetivo, é isso. Beijo, até a próxima.